Bem-vindo ao primeiro vídeo tutorial da disciplina de Laboratórios de Informática. Neste vídeo, iremos abordar o tópico de introdução ao computador e às máquinas virtuais. Nos dias que correm, um dos equipamentos mais usados e mais vulgares é de facto o computador. Mas será que sabemos ao certo no que consiste? O que é um computador? Um computador é um dispositivo que permite efetuar cálculos, quer aritméticos como lógicos. Nos dias de hoje, a sua aplicação é feita para processamento de dados e informação, tipicamente sob forma binária, assunto que veremos um pouco mais à frente. O computador, tal como nós o conhecemos, traduz por uma caixa na qual existem outros demais componentes e circuitos que lhe permitem funcionamento. A ele, outros dispositivos, externos, podem ser adicionados de forma a que haja interação entre a máquina e o utilizador. A estes dispositivos damos o nome de periféricos, os quais se podem caracterizar por serem de saída, o caso do monitor, ou de entrada, teclado e rato. Também existem outros periféricos que permitem que a interação seja bidirecional, isto é, são de entrada e saída. Vejamos assim quais são os principais componentes de um computador. Abrindo o computador, temos aqui uma versão muito simplificada do seu interior. Vejamos passo a passo cada um dos componentes, indicando-lhes a devida tarefa. O CPU, sigla inglesa de Central Processing Unit, é um pequeno componente essencial ao funcionamento do computador. É sobre ele que correm as instruções dos programas que o computador executa. A sua principal função é o cálculo aritmético e lógico e a gestão de transferências de dados entre si e as memórias. Analisemos mais de perto este componente. Como podemos ver, o processador tem no seu interior áreas muito bem delimitadas. À esquerda podemos ver 4 divisões denominadas de cores, em português núcleos, com o princípio da divisão de tarefas para aumentar o rendimento do processador. Já do lado direito temos uma secção de controlo, esta, que permite um controlo global de todo o uso do processador. Ao centro temos a memória cache, uma memória especial sobre a qual não se irá revelar mais aspectos acerca dela nesta disciplina. Se prosseguirmos na nossa análise, temos as memórias RAM. As memórias RAM são componentes internos do computador quase sempre e facilmente substituíveis que preservam dados num curto espaço de tempo, sendo voláteis, perdendo os dados quando o computador se encerra. Na verdade, os dados não ficam perdidos de imediato quando o computador é encerrado, mas quando este se liga, qualquer dado presente em memória não terá qualquer significado para o computador. Continuando, as unidades de armazenamento em massa são unidades que, ao contrário das memórias, pretendem preservar dados e informação por longo tempo indefinido. Exemplos de unidades deste tipo são os discos rígidos, as tapes usadas para guardar dados de grandes dimensões ou os novos SSDs. Prosseguindo, temos os dispositivos de rede, que podem ser vários, sendo que todos permitem a troca de dados entre sistemas, isto é, permitem comunicação. As placas de Ethernet, Wireless e Bluetooth são 3 exemplos destes dispositivos, sendo que, entre eles, para além do tipo de sinal, eles diferem no alcance e na velocidade de transmissão. Antes de acabar, os dispositivos gráficos são dispositivos que permitem ao utilizador desfrutar de uma forma fácil, mais intuitiva, de usar o computador, criando uma interface gráfica. Estas unidades, vulgarmente denominadas de placas gráficas, habitualmente já são realizadas contendo um processador especial, o GPU, Graphics Processing Unit, mais capacitada que o CPU, para efetuar tarefas complexas como renderização gráfica a 2 e 3 dimensões. Por fim, temos outros dispositivos, pois sempre podem ser adicionados mais componentes consoante a vontade e necessidade do utilizador. Assim terminamos a nossa análise do conceito de computador. Já que falamos de processadores, um passo importante para qualquer área da informática é tentar compreender a forma como a informação é processada pelos computadores. Como ainda há pouco dissemos, o computador processa dados tipicamente sob forma binária. Então, mas o que é essa representação binária? Uma representação binária pode ter a seguinte forma. O que vemos, de forma mais simples, é uma sequência de zeros e uns. A partir de agora, a estas sequências, iremos chamar de sequências de bits. Um bit é um dígito binário, isto é um só dígito que pode tomar o valor 0 ou o valor 1. Tal como existem unidades de comprimento, capacidade e peso, na informática também existe uma métrica própria para a capacidade de informação, o byte. Mas o que é um byte? Um byte são 8 bits.
Do mesmo modo que existem os múltiplos do metro, o byte também tem os seus. Hoje em dia ainda só falamos vulgarmente destes. Cada um destes múltiplos tem também uma abreviatura a si associada. Mas afinal, para que é que serve a representação binária? Estas representações servem para caracterizar informação. De modo a simplificar esta representação, também é muito habitual trabalhar-se noutras bases numéricas, como a octal e a hexadecimal. Todas as quantidades que conhecemos podem ter diferentes representações em diferentes bases. Se considerarmos o número 1010 em binário, 81 em octal e E4 em hexadecimal, como é que podemos convertê-los para decimal? Comecemos com o binário. Tendo 1010, atribuímos pesos a cada dígito da direita para a esquerda. Sendo assim, e começando sempre pelo 0, o 0 terá peso 0, o 1 peso 1, o 0 peso 2 e o 1 peso 3. Como estamos na base binária, cada um destes pesos terá uma influência de base 2 para o peso como expoente, isto é, a representação decimal consistirá na soma de todas essas influências, sendo que 1010 em binário é igual a 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, o que prefaz o valor de 10 em decimal. Já no caso do octal, o que difere é a base, e ao invés de ser 2, é 8. Sendo assim, 81 em octal é igual a 8 vezes 8 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado a 0, que é igual a 64 mais 1, igual a 65 em decimal. Do mesmo modo em hexadecimal, sendo que a base agora é 16 e temos as letras A, B, C, D, E e F, a representar as quantidades 10, 11, 12, 13, 14 e 15, E4 em hexadecimal é igual a E, que é igual a 14 vezes 16 elevado a 1, mais 4 vezes 16 elevado a 0, igual a 228 em decimal. Em suma, eis as operações que acabamos de fazer. Dado isto, podemos avançar com termos de representação e ilustrar esta teoria com uma aplicação, o código ASCII. O código ASCII foi uma convenção criada nos Estados Unidos da América para a representação de caracteres sob quantidades numéricas. Se tomarmos como exemplo o acrónimo LABI, em letras minúsculas, em ASCII podemos representá-lo da seguinte forma, onde de 8 em 8 bits se representam cada uma das 4 letras de LABI. Como conclusão, pelo código ASCII, cada caractere é representado por um byte. Neste último tema, estudaremos o conceito de máquina virtual. Para percebermos este conceito, há que falar um pouco do que estrutura uma máquina virtual. Como é que podemos justificar a interatividade de um computador? Esta interatividade é facilmente explicada através do conceito de sistema operativo. Um sistema operativo é um programa de maior dimensão que corre processos diretamente executáveis sobre o hardware do computador. Como base de estrutura, temos então o seguinte esquema. Neste esquema temos um dispositivo de blocos de armazenamento no qual se organiza uma dada distribuição de recursos físicos para a execução de programas como sistemas operativos. Dá-se o caso, assim, da instalação de dois sistemas operativos, à esquerda o Microsoft Windows e à direita o Linux. Se considerarmos os dispositivos de blocos como uma relação com o hardware em causa, temos que é possível generalizar esta síntese e descrever apenas o sistema operativo. O sistema operativo, por sua vez, não pode estar sozinho, pois ele executa sobre o hardware do computador. Como podemos agora ver, por cima do software, aplicações são executadas e ainda existe a organização dos utilizadores. Mas nós falamos de virtualização. O que é isso então? A virtualização é uma criação de ambientes virtuais que são suportados por um anfitrião, análogo a um computador que é ligado dentro de outro computador. Então como é que, esquematicamente, se processa a virtualização? A virtualização acaba por se processar de forma a que haja interação entre a máquina real e a máquina virtual, partilhando apenas, com relevante interesse, as capacidades do hardware que a máquina real tem. Sendo assim,
Do nosso esquema de estrutura geral, podemos passar para um acrescente da virtualização. Nesta imagem, temos agora uma sobreposição de aplicações sobre o sistema operativo, tendo um hypervisor, no qual assentam as novas características da máquina virtual e a formação anteriormente conhecida, consequentemente. Como criar uma máquina virtual? O que é um hypervisor? Um hypervisor é, neste caso, uma aplicação que permite a criação e execução de máquinas virtuais. Aqui, usaremos o Hypervisor VirtualBox da Oracle, que pode ser transferido gratuitamente de virtualbox.org. Para criar a nossa máquina virtual, primeiro há que abrir o programa VirtualBox. Tendo o programa aberto, o primeiro passo para criar a nossa máquina virtual é clicar em Novo. Clicando em Novo, nós temos que preencher o nome da máquina virtual que nós pretendemos criar. Após preencher o nome, escolhemos o tipo e a versão do sistema operativo que vamos introduzir. Neste caso, vamos escolher a versão de 64 bits Linux 2.6 3.x. O segundo passo é escolher o tamanho da memória. O tamanho da memória alocada deve ser no mínimo 256 MB para a máquina em questão. O seu passo seguinte será criar um disco virtual. Deve ser do tipo VDI VirtualBox Disk Image. De forma a que este espaço do disco seja dinâmico, escolhemos a opção Dynamically Allocated e escolhemos apenas 1 GB de memória em disco. Criamos. Agora a nossa máquina está criada e pronta para execução. Para configurarmos a nossa máquina virtual, carregamos em Definições, seguido de Armazenamento, carregamos no botão vazio abaixo do controle IDE e escolhemos o disco para escolher, por sua vez, a imagem virtual CD-DVD Slitaz 4.0 no formato ISO. De seguida carregamos em OK e vamos executar pela primeira vez a nossa máquina virtual, que pode ser feito clicando 2 vezes em Linux ou premindo Iniciar. Escolhemos o idioma e o teclado que estamos neste momento a usar. Neste caso é PT Latin 1, teclado do tipo QWERTY. Lembro-me que esta não é uma execução já instalada, é uma execução de uma versão live de uma distribuição de nome Slitaz. Para concluir o nosso tutorial acerca de máquinas virtuais, precisamos apenas de instalar o sistema operativo Slitaz no nosso disco virtual. Para tal, carregamos no botão vermelho que se encontra no canto superior esquerdo do ecrã, Painel Slitaz. Preenchemos root no username e na password. Clicamos em OK. Agora na barra de menus, em Install, clicamos em Install Slitaz. A meio da página, encontramos um botão Execute Gparted para criar as partições. Cliquemos. Em Device, temos Create Partition Table, seguimos com Apply
a nossa tabela de partição foi criada e há espaço não alocado de 1 GB, ao qual vamos criar uma partição clicando em Novo com o sistema de fecheiros ext2. Adicionamos. Em baixo há uma tabela de operações pendentes. Clicamos com o botão direito em Create Primary Partition, seguido de Apply All Operations e Apply. Nossa partição já está completa. Fechamos. E prosseguimos com a instalação no fundo da página através do botão Continue Installation. No fundo desta página existem opções a preencher pelo utilizador deste computador. O hostname, o root, password do root, o login do user e a password do user podem ser todos alterados pelo utilizador ou deixados apenas como pré-definição. Não te esqueças de pôr o visto em Install Grab Bootloader. Em cima, antes de Proceed to Slitas Installation, há que configurar a partição na qual nós pretendemos instalar Slitaz. Devemos escolher dev SDA1. Agora sim, estamos em mais condições para iniciar a instalação. Ok? Neste momento, o sistema está a ser instalado. Dado que a instalação está completa, vamos fazer um reboot. Premimos Enter e o nosso sistema operativo está já instalado no nosso disco virtual. Apenas temos que escolher o idioma novamente e o teclado. E já está.
E assim termina o primeiro vídeo tutorial da disciplina de Laboratórios de Informática. Até à próxima!